Olá, meus amigos, bem-vindo ao Jogada Ensaiada, podcast onde eu, Daniel Donadio de Mello, converso sobre psicologia do esporte com João Ricardo Kozak. Nesse segundo episódio, vamos falar de um tema sensível e que não aparece tanto: a depressão no esporte. Então, vamos abrir o jogo. Antes de abordarmos diretamente o tópico da depressão, 2 pontos são importantes. Primeiro, a gente vai falar aqui de alguns casos que vieram a público por conta dos próprios atletas. Segundo, é importante mencionar que os transtornos depressivos eles são complexos, com várias comorbidades, com vários critérios diagnósticos, então o atendimento profissional é de suma importância. Nesses últimos meses, temos ouvido diversos casos de atletas de alto rendimento com depressão. Mas isso não é novidade, né, João? Pois é, meu caro Daniel Mello, amigos do blog Jogada Ensaiada. São muitos os casos de atletas, não só no futebol, mas em outras modalidades. E me parece que falta consciência para esse pessoal de que a carreira de atletas, né, com 30, 35 anos, está chegando ao fim, quando o indivíduo está no auge da sua vida, na plenitude da sua saúde. É hora de se reinventar, meu caro Daniel, e esse é um momento crucial na vida de muito ser atleta e ser humano, e a gente vê quadros realmente muito tristes no meio esportivo. Pois acho que primeiro é importante que a gente diga para os nossos ouvintes que a gente tem que diferenciar o que é depressão do que é tristeza, do que é desânimo, né? E melancolia, né? E melancolia, porque senão, basicamente a ideia é de que qualquer um pode ser deprimido, qualquer um está deprimido, se você perde uma partida você fica deprimido, e aí a gente cai no senso comum, né? De que aí, porque isso muitas vezes não é muito falado, cai no senso comum das pessoas acharem que se elas têm depressão e elas melhoram, então as pessoas que têm depressão é só falta de vontade para o trabalho. E o problema, Daniel, é que o pessoal acha que ter depressão, o indivíduo precisa ficar na cama, deitado 24 horas por dia, quando na verdade a depressão é o cara que come muito, é o cara que fala pouco, é o cara que não trabalha, é o cara que não tem uma vida social ativa. E a questão da depressão, como se diz que é o mal do século, já é, eu diria, uma das causas mais atuantes no meio esportivo, no universo do esporte. E os clubes, as instituições que a priori deveriam ter uma responsabilidade social, deixam a desejar, né, e deixam almas carentes, desde a época do saudoso Nelson Rodrigues, eu falo sempre, né, que venhamos formando atletas com corpos de aço e a base de barro, meu caro Daniel Mello. Olha essa frase do Michael Phelps. Lembra do Michael Phelps, João? Claro que lembro. Nossa, que medalhista olímpico, né? O cara é campeoníssimo. A frase dele: passei toda a minha vida submergido na água. Comi, dormi e nadei. Isso foi tudo que eu fiz a vida toda. Estou realmente aprendendo a viver agora. E às vezes é frustrante, mas também é recompensador. Então o Michael Phelps falando isso em 2018, no final de 2018, sobre como é estar em depressão. Então como que um medalhista olímpico fica em depressão, né? Então as pessoas podem se perguntar acreditando que o dinheiro é tudo, a fama é tudo, mas aí vem uma segunda frase que eu separei aqui. A vida não é somente dinheiro, comida e bebida. Bebida não combina com futebol, não combina com nada, o atleta tem que se preparar. Me preparei para chegar ao topo, mas não me preparei para me manter nele. Essa frase é do Cicinho, ex-atleta do São Paulo, seleção brasileira e por aí vai. Então, para a gente ver como isso pode acontecer também no alto rendimento. Também com atletas que ganham muito dinheiro, que têm, teoricamente, tudo o que a vida financeira pode trazer para eles, mesmo assim, eles podem cair em depressão. E tem o Cristiano Ronaldo também, a gente tem que lembrar o Cristiano Ronaldo, que fala a 4 ventos, né? Que ele treina como ninguém, ele dá o sangue como ninguém, quer ganhar todo o dinheiro, né, possível,
quer trabalhar, como ele diz, como um escravo para depois ter uma vida de rei, né? Eu fico pensando, que idealização é essa, né? Nessa vida de rei, eu acho importante a gente pensar o que pode passar pela cabeça do Cristiano Ronaldo ou de outros atletas que, de alguma forma, se tonteiam com as fortunas que eles recebem, né? Se tonteiam com os iates, com os apartamentos, com os helicópteros, com os aviões, com os jatinhos, né? E chega uma hora que todos esses recursos financeiros não dão conta, né, de tampar o vazio existencial quando eles, em algum momento, vão se olhar e perguntar, afinal de contas, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E exemplos não faltam. Essa questão da identidade, eu acho que é muito importante. A gente teve o caso do Adriano aqui no Brasil, sim, né? Mais um caso que estou no público, né? O Adriano que saiu dos castelos de Milão, né? Para Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, onde ele começou a carreira dele, a vida dele foi começada lá na comunidade, né? E ele hoje, não sei o quanto que ele é o Adriano, o imperador de Milão, e quanto ele é o Adriano que teve uma vida módica, né, na Vila Cruzeiro. Então, existe uma questão essencial, eu acredito, de identidade e de identificação de quem é e de que, sobretudo, de quem ficou, do que virou esse indivíduo, com tanto dinheiro vindo de uma base com profundas dificuldades, muitas delas, inclusive, de origem familiar, alimentar, educacional, pedagógica. São meninos, ou eram meninos, realmente com dificuldades grandes de vida, né? E isso os que conseguiram, né? Porque a gente está falando desses que tiveram muito sucesso, como o Adriano, como o Cicinho, como o Michael Phelps, aí fora do futebol, né? Mas de todas as crianças que tentam o esporte, principalmente falando de Brasil, né? Quantas conseguem, né? E quantas se frustram pelo caminho e acabam desenvolvendo não só depressão, mas diversas psicopatologias por conta dessa frustração que não é lidada muitas vezes por ninguém. Pois é, e você não tem com quem lidar, né? Você vai lidar com essa frustração de que forma? Muitas vezes esse indivíduo, a gente está falando de família, o indivíduo não tem nenhum pai, ou não tem mãe, ou não tem um berço familiar, foi criado por uma tia-avó distante. Isso, meu caro Daniel, amigos, isso quando esses garotos não vivenciam violência doméstica, abuso sexual, violência de todo tipo, violência moral, violência física. O problema é quando eles não têm realmente essa família, né? Eles não têm a família, não tem ninguém para dar o apoio. E aí os clubes acabam, entre aspas, logicamente, adotando esse menino. Eles precisam ali de uma referência, eu sei, mas eles praticamente adotam esse menino e aí não dão o suporte psicológico necessário, muitas vezes, para que ele consiga se desenvolver. Tem ali, muitas vezes, a obrigação ter uma psicóloga, um psicólogo na base. Mas isso é um psicólogo, às vezes, para 150 atletas, que não dá conta de nenhum tipo de demanda mais profunda, nenhum tipo de preparação para a fama e nenhum tipo de preparação para ele não atingir a fama. Olha, eu acabei de tuitar aqui como que uma equipe, né, falando da atualidade agora, o São Paulo que perde o título diante do Corinthians e que não queriam receber a medalha, né, segundo lugar, porque estavam os jogadores abalados. Como é que um time como o São Paulo Futebol Clube, né, não consegue entender a importância e a valorização de um dos aspectos psicológicos, não tendo ou um profissional que atenda circunstancialmente. Tem um departamento. São muitos atletas, são meninos, e agora, veja, o exemplo do São Paulo acho que vem bem a calhar com o que nós estamos falando. São jogadores que, na verdade, é um time que está integrando o outro, né? Praticamente o time que foi campeão da Copa São Paulo, isso, junto com o profissional que vinha jogando, que foi atuar com o Campeonato Paulista, e praticamente sobraram os meninos para jogar a final. Foi mesmo. Né? E aonde está o departamento do São Paulo? Aonde está o trabalho do dia a dia? Claro. A gente cobra o trabalho do dia a dia, Daniel. A gente cobra porque não adianta você ter um psicólogo lá que vai uma vez por semana, 2 vezes por semana, para falar de liderança.
para falar de construção de equipe, você precisa ter um grupo de profissionais, principalmente em situações como essa. A gente lamenta muito, né? O Santos Futebol Clube, que demitiu o corpo psicológico da equipe, o Flamengo, que afastou o fantástico Alberto Figueiras. Enfim, os times, eles estão se perdendo nessa onda, né, de ignorância, de preconceito e de desinformação quando o assunto efetivamente está conectado com as demandas psicológicas. Claro, e a saúde mental fica de escanteio. Fica de escanteio porque fica uma coisa muito superficial. Um psicólogo não consegue dar conta de 150, 130, 200 atletas, isso é impossível, até porque se a gente fosse dividir o horário que o psicólogo fica no clube pelos 200 atletas, a gente vai chegar à conclusão que ele não consegue, que ele vai fazer um trabalho coletivo, e o trabalho coletivo não é suficiente para lidar com tanta gente, para lidar com pessoas com a complexidade que são os atletas. Então esses atletas muitas vezes acabam fazendo o quê? Indo nos buscar em consultório, quando eles conseguem, quando eles já estão avançados na carreira, eles vão buscar a gente no consultório para a gente dar amparo. Só que isso é responsabilidade dos clubes, né? Ter uma equipe de psicólogos, uma equipe que dê conta, porque não são todos os jogadores de todos os clubes que vão conseguir ou que vão imaginar de ter acesso a uma psicologia fora do clube. E o comum, eu vejo bastante acontecer, muitas vezes as esposas, né, ou familiares do atleta, pegam o atleta e levam até o consultório, e o atleta chega, muitas vezes, no consultório cheio de resistência, cheio de preconceito, mas ele foi praticamente algemado. Acontece. Né? Ele foi algemado. Então, aí você fica pensando, né? Qual é o papel dos clubes enquanto formadores de indivíduos? Sim. Qual é o papel dos conselhos regionais de psicologia, do federal, que deixa passar muitas vezes barbaridades que são faladas sobre a nossa ciência. Eu fiquei sabendo que para que eles tomem alguma iniciativa de comunicação popular, é preciso ter um conjunto de reclamações bastante elevado para que eles venham a se reclamar. Quando o conjunto de informações é elevado, eu acredito, está na televisão todo dia. Tá quando o treinador chega numa equipe e fala, manda embora o psicólogo, porque daqui por diante o psicólogo serei eu. A gente já ouviu essa frase, hein? Pois é. Então, e gente que fala isso e ganha estátua, né, Daniel? É complicado, ganha estátua. E olha só uma frase de um atleta, jogador de futebol, também que passou por depressão, e aí é uma frase justamente sobre isso que a gente está falando na questão do dirigente, né? Ele falou, após passar pela depressão aqui, devido a esses problemas que eu passei, as pessoas dos clubes ficam com o pé atrás de como será que esse jogador está, será que vale a pena apostar nele, será que dá para confiar? Essa frase do Thiago Ribeiro, né, jogador de futebol. Que teve depressão. E que após conseguir superar todas essas questões da depressão, ele chega nos clubes, ele relatando aqui, né, chegou nos clubes e aí os dirigentes têm um receio, ao invés de ter todo um aparato ali, todo um departamento de psicologia para poder lidar com isso, para poder lidar com essas questões no dia a dia do atleta, e ficam simplesmente com um certo preconceito contra ter um atleta que passou por uma questão delicada. Pois é, e aí você começa a fazer uma pesquisa rápida, né? Eu vou entrar aqui no Google para falar com os amigos, e aí você coloca lá, depressão NBA, por exemplo. A gente sai do futebol e vamos falar um pouquinho de basquete. Aí você entra no site aqui, 26 de fevereiro de 2018, astro do Toronto Raptors da NBA, armador DeMar DeRozan, revela, somos humanos no final das contas, no final do dia todos nós somos humanos, temos as nossas dificuldades. Teve ali um jogador que revelou crise de pânico, um jogador, acho que se não me engano, do New York Knicks, no ano passado, não me recordo o nome, e você vê que a parte mental, as fragilidades mentais, emocionais, elas dominam o esporte de alto rendimento, e a gente volta sempre àquela discussão, até que ponto o esporte de alto rendimento é saudável?
Bom. Qual é o limite, Daniel? Pois é. Qual é o limite da saúde e da doença na prática do alto rendimento? Não, a gente sabe que mesmo fisicamente não é saudável. Pois é. Né? Boa parte das modalidades não são saudáveis. Imagina emocionalmente, psicologicamente, ter que lidar com esse nível de pressão no dia a dia. Eu comecei a atender algumas atletas da ginástica rítmica, que não é mais GRD, né? Agora é só ginástica rítmica, não é mais o desportiva, né? E eu vejo essas meninas de 10, 11 anos que o alongamento de aquecimento delas é colocar o tornozelo na nuca e ficar dando socos, assim, como se fossem chutes, né? De e o técnico e a técnica, como é que são? Cobrando. Pois é. Cobrando e mais. Alguns técnicos colocam as meninas para pesar na segunda-feira 2 vezes, antes e depois do treino. Elas saem do final de semana morrendo de medo de estarem distantes ou levemente fora do peso, e os técnicos obrigam a uma pesagem, obrigam a muitas vezes. Eu escuto isso o tempo inteiro, Daniel, amigos, do Jogada Ensaiada. Eu escuto isso o tempo inteiro. Sim. Sabe? Treinadores falando, nossa, você tá gorda, né? Você vai cuidar, você vai ficar gorda igual aquela menina. E todas são magérrimas. Ou seja, uma fábrica de bulimia, né? Sim. Não sei se você lembra de um tal sujeito chamado Antônio Carlos Simões. Lembro, grande professor Simões. Já aposentou, sim, professor Simões. Professor. Grande professor. E eu me lembro o dia que eu estava fazendo para ele, legendando um vídeo daqui, um vídeo brasileiro sobre basquete. Lembra desse vídeo? Lembro. Sobre os treinadores de basquete e o que eles fazem com as crianças no esporte, na preparação. O nível de cobrança de atletas sub-7, sub-8. E eu até lembro de conversar com ele e falei, nossa, professor, nem imaginava que existia uma categoria sub-7, porque sub-7 é o quê? É literalmente fraldas? É o quê? Porque realmente, e é uma cobrança quase profissional, é o que você está falando. Né? E eu lembro de produzindo as legendas desse vídeo, depois passando esses vídeos para os ingleses, que eles ficaram bestas, eles não imaginavam que podia existir um nível de cobrança desse, com tapa, com gritos, com humilhação. Né? E, logicamente, isso vai casando com todos os diagnósticos que a gente vai vendo depois, que, logicamente, né? Porque vai mexendo, olha só, pensando na nossa tríade aqui, a nossa tríade cognitiva vai mexendo na autoimagem, então na imagem que ele tem de si mesmo, a imagem que ele tem de um mundo completamente aversivo, ameaçador e um futuro completamente incerto. Né? Então, assim, ele fica sem base nenhuma, sem estrutura nenhuma para enfrentar o que vem lá na frente. E aí a gente começa a falar no podcast de hoje sobre depressão em alto rendimento, os casos de depressão, e os minutos vão passando e a gente vai voltando, né, para a origem desses atletas, para a origem das suas vidas psicossociais e emocionais no esporte, e a gente encontra um caos, né, um caos em termos de apoio, em termos de sensibilidade, em termos de conhecimento, em termos de bom senso, e atletas que vão se formando simultaneamente, em paralelo, né, com suas vidas pessoais, completamente sem um apoio ou sem um autoconceito bem definido, e realmente o que vem depois costuma ser muito assustador, embora alguns atletas, poucos, não sei exato o percentual, mas é baixo, de atletas que conseguem se reinventar depois da carreira, porque já se diz muito no esporte que o atleta ele morre 2 vezes, quando ele quando ele termina, quando ele aposenta e depois quando ele morre. Então, já existe uma crença... O que você acha dessa frase, João? Eu me arrepio toda vez que eu ouço ela em consultório, porque eu ouço bastante. Claro, a gente ouve porque o atleta ele coloca todas as fichas dele no esporte e ele acha que a vida dele vai acabar ali. Pois é. Só que com 35 anos, como a gente conversou aqui, o indivíduo está na plenitude da vida dele. E o interessante é que é uma frase brasileira. É uma frase brasileira porque fora do país, o atleta ele é preparado dentro da universidade. Ele é preparado dentro da universidade, ou seja, quando acaba a carreira dele como atleta, ele tem uma profissão.
Mas aqui a gente vive num país que coloca a prova do Enem no dia da seletiva olímpica. Pois é. Como é que vai fazer? Pois é. É complicadíssimo. Você tem que escolher se você vai ser um indivíduo ou se você vai ser um atleta. Mas e aí? Aí a gente põe esses indivíduos na escola, na faculdade e perde a seletiva olímpica? Ou a gente tenta a seletiva olímpica e ele não faz o Enem? Pois é. E aí, então, isso aí ele faz a seletiva olímpica, ele passa, ele tem a vida dele, ele é útil, dependendo da modalidade, até 25, 30 anos, e aí depois ele vai fazer o quê? Quem é esse indivíduo? O que espera da vida? Pois é. Que portas existem para ele abrir? Quando ele não tem nenhum autoconceito diante de si, diante do mundo? Muitas vezes acaba caindo no esporte, né? Na esperança de ser um professor de educação física, só que aí ele vai ter que fazer uma faculdade, dele ser comentarista, que aí ou ele vai ter que fazer uma faculdade, ou ele vai ter que se embasar naquilo que ele está falando, e acaba ficando nesse meio. Ou alguns atletas, como a gente vê, investem o dinheiro, investem muito mal, porque não são preparados para investir, investimento é coisa séria, né? Se eles são bem assessorados, eles investem bem, conseguem seguir na carreira como investidor. Se eles são mal assessorados, a carreira vai por água abaixo. Pois é, e aí você pega outros países, realmente, por aqui tem muita gente querendo ir para os Estados Unidos para fazer uma faculdade e continuar com a sua modalidade. Então vão tenistas, vão jogadores de vôlei, de basquete, vão judocas, enfim, saem do Brasil porque sentem a necessidade de estudar, mas também não querem abandonar o esporte. Então vão para os Estados Unidos em busca de uma universidade que possa recebê-los, né, e oferecer a possibilidade de uma bolsa através do alto desempenho esportivo. Então, isso tem sido uma busca muito, muito crescente, eu diria, de atletas. Agora, isso envolve, e a gente está num país de sangue latino, e tem toda a questão dos laços familiares, do distanciamento da casa, que o europeu, por exemplo, não tem. Muitas vezes o americano também não, muda de estado para ele, atravessar de leste a oeste, norte a sul, ele vai morar no Canadá. Questão cultural. Aqui, por lá na Europa, nos Estados Unidos, o indivíduo tem 18 anos, o pai e a mãe colocam a vassoura atrás da porta. Aqui ele coloca o cadeado para dentro para o garoto não sair. Então a gente está diante aí de uma questão psicossocial muito delicada, que é uma questão de tendência familiar, é uma tendência cultural do povo brasileiro e do povo latino. E que é complicado mexer nisso e é complicado lidar com isso. Então a gente precisa criar nosso próprio modelo, claro que não é o americano, porque não somos americanos, quer dizer, né? Assim, não somos norte-americanos pelo menos, mas a gente tem uma cultura bastante diferente, né? Então acho que com tudo isso a gente tem que pensar o nosso próprio modelo de esporte. Vamos para o quadro então, bola quente. Nos clubes, o que estamos acostumados a ver, como a gente já se adiantou aqui, é um psicólogo bombeiro, né? Um psicólogo apagando incêndios quando o grupo se desmancha. Então chega numa etapa do campeonato, seja a modalidade que for, mas falando de futebol isso parece que é especial, acontece com muito mais frequência. Então quando o grupo está se desmantelando, chama um, chama outro, que normalmente são chamadas religiosas. E aí, o que acontece? Por último, acabam chamando o psicólogo para lidar com o grupo já desmanchado. João, para você, esse é o trabalho ideal? Olha, Daniel, vou até pegar meu cafezinho aqui, porque esse assunto aqui você sabe que eu gosto, né? É um assunto que eu já falo bastante. Vamos saborear um cafezinho aqui, vamos pensar juntos, amigos. Quando um atleta... eu gostaria de fazer uma pergunta em cima da sua. Quando um atleta está com sobrepeso, quem é o profissional que é solicitado? Preparador físico, nutricionista, endócrino. Perfeito. Quando um atleta está com 5 quilos acima do peso, 6 quilos acima do peso, voltou das férias, o que acontece com esse jogador e com essa equipe no início do ano? Tem a pré-temporada em que eles vão precisar fazer todo o treinamento para redução de peso e, de qualquer maneira, de adequação do físico, né? Normalmente, quanto tempo é uma pré-temporada?
No Brasil, não tão longa, mas de 1 mês, 2 meses. Perfeito. Então, a gente vai contar que em 1 mês ou 2 meses, um preparador físico tem para colocar um atleta que está lá com 4, 5 quilos acima do peso, no inchaço, as biritas do Natal, do Ano Novo, aquela coisa toda, né? Para ele entrar em forma e começar o campeonato. Como é que um psicólogo vai conseguir, em 1 semana ou 2, mudar a crença de uma equipe, mudar o comportamento individual e coletivo, mudar a história, conhecer a história, ter acesso ao universo institucional de um clube? Não é possível, isso não é possível. E eu digo isso há 30 anos e acho que eu vou precisar mais 30, vou chegar com 80 falando a mesma coisa, e acho que o nosso futebol realmente não está preparado, ou os valores do futebol não são congruentes com o universo da ciência, Daniel. Mas como fazer isso com os clubes? Porque o dirigente, em geral, não é psicólogo, né? Então, o dirigente ele não conhece de psicologia, ele não conhece de psicologia do esporte, o dirigente, o gerente de futebol, etc., não tem o contato, não tem o conhecimento que a gente tem. Então, ele está vendo o time dele degringolar, ele está vendo o time dele cair na tabela, ele começa a ter brigas no vestiário, o treinador começa a brigar com um, o capitão da equipe briga com o outro, divide o time em 2, em 3 panelas diferentes, e aí ele fala, meu Deus, eu preciso de um psicólogo. Ou não? E que psicólogo, o que pensa? Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, qual é o conceito? Vamos entrar no campo conceitual, porque o campo prático a gente viu que já é um horror, né? É um inferno. O campo prático, na visão de um treinador, é que vem um mágico, vem um fazedor de milagre lá e vai dar uma palestra e vai mudar tudo, quando não é verdade. Agora, conceitualmente, será que o psicólogo ele não tem uma conceituação social, cultural, e que o esporte também, de alguma forma, o futebol, né, empresta? E eu explico. A questão do preconceito com o trabalho psicológico... Ela não é do esporte. Ela não é do esporte, ela é da cultura. Sim. A questão mental já traz junto, já carrega, tem dentro de si, né, toda uma questão de pré-conceituações. Então, você fala, a pessoa está tão mal, ela está tão mal que ela foi buscar um apoio terapêutico. Quando, na verdade, você não diz a pessoa está tão mal que ela foi fazer um esporte, foi procurar um personal para fazer um trabalho. Não, ela está bem, ela tem saúde, mas ela quer se desenvolver, ela quer fazer um trabalho de prevenção, de promoção de saúde. Então, acho que existe uma questão conceitual que o esporte, de alguma forma, acaba sendo influenciado pelo universo sociocultural, realmente, do nosso povo. Eu acredito mesmo em que a psicologia ela tem uma fama muito de curandeiro, né, aqui no país. E isso prejudica a psicologia como um todo, né? Prejudica a psicologia clínica, prejudica a psicologia organizacional, prejudica a psicologia esportiva. Porque parece que as pessoas não têm acesso ao que a gente faz. E que eu acho que aí sim, fazendo meia-culpa, é culpa nossa que nossos instrumentos sejam tão subjetivos e tão abstratos às vezes que pessoas leigas na psicologia não conseguem entender. Pois é. Não entende e como que vai aceitar? Então, exato. Você chega num ponto que é um ponto crucial, né? Como que você vai conceber, apoiar e estimular algo que você não conhece? Ou pior, você conhece de uma forma na representação, na criação de um conhecimento. Você vai criar um conhecimento para dar conta de uma informação que você não tem acesso. Claro, não tem mesmo, porque mal as universidades passam isso para os próprios psicólogos, imagina isso para pessoas que não fazem uma faculdade. E a imprensa também é culpada. Claro. A imprensa é culpada, a gente tem que falar. Porque fica no senso comum. E a imprensa coloca aspas no trabalho psicológico e coloca qualquer humorista, qualquer cantor ou qualquer ator como um trabalho psicológico. E o diretor de futebol, os clubes que eu trabalhei, esses caras, eles ficam o dia inteiro lendo jornal, internet, jornal. Então eles ficam assimilando e eles começam a acreditar, por não terem acesso ao conhecimento científico,
que psicólogo é realmente esse povo que a imprensa coloca aspas. E aí a gente que trabalha, faz graduação, mestrado, doutorado, né, escreve livros, etc., a gente, na verdade, vira uma espécie de uma entidade para essas pessoas que eles simplesmente desconhecem o que a gente faz, né? Sim, mas eu acho que faz parte do nosso trabalho também fazer essa psicoeducação, né? De chegar nos clubes, nos atletas, na mídia, nos jornalistas e explicar que não dá para fazer um trabalho de 2 semanas porque a gente precisa do clima organizacional, a gente precisa entender o histórico da instituição, quais são as representações sociais daquela instituição, aqueles atletas, o que aconteceu ali entre eles, precisa ter histórico de cada um dos atletas, e assim por diante, como cada atleta vê o time, vê o companheiro, vê o mundo, e isso não é algo simples, não é algo rápido, porque sem isso, como que a gente vai trabalhar qualquer questão psíquica que seja motivação, seja resolução de conflito, a gente não tem como. Então, mas é isso que a gente está falando, a mídia não sabe disso, os diretores não sabem disso, os gerentes não sabem disso, e talvez também não liguem. É que aí é uma segunda questão. Talvez não liguem. Bom, pessoal, o nosso último quadro aqui, o quadro Bola Dividida. Nosso quadro Bola Dividida, basicamente a gente divide aí com os ouvintes a responsabilidade de pautar o programa aqui. E na semana passada a gente perguntou para eles qual era o perfil de treinadores que eles gostavam e que eles queriam para o time deles. Bom, João, basicamente o pessoal se dividiu aqui na metade, nos comentários que chegaram no e-mail. Metade gosta dos treinadores paizões e o principal motivo, a principal justificativa que deram seria algo como para domar as estrelas da equipe e tal. E a outra metade prefere mais um perfil tático, falando da modernidade, uma supremacia tática, as ultrapassagens, um futebol mais bonito. Mas eu não sei não, eu não concordo necessariamente que o futebol mais tático seja mais bonito. Eu entendo até que, por exemplo, um futebol do Barcelona é algo incrível, ou, enfim, mesmo o futebol do Santos hoje é um futebol muito bonito, um futebol mais tático, mas o futebol tático ele também pode ser defensivo, né? Pois é, aí você prefere um treinador estrategista, né, um treinador mais frio, pensando num Mourinho, num Guardiola, ou você prefere um paizão que gosta de dizer que ele é o psicólogo do time, como o nosso querido Tite, da seleção brasileira, né? Olha, João, eu prefiro aquele treinador, aquele técnico que sabe fazer o trabalho dele, que aprende, que passa muito bem a tática, a técnica, que treina o atleta, que é mais frio, sim, que saiba também lidar com lideranças complicadas na equipe, né? Acho que isso é importantíssimo, mas que entenda que o lugar dele não é lidar com a parte emocional dos atletas. E a liderança pelo exemplo, eu acho que quando se conquista a liderança pelo exemplo, se tem a possibilidade de gerenciar de uma forma, na melhor forma, da autoridade e não do poder, né? No Monge Executivo, até livro que já está até ficando antigo, né? O autor fala muito a diferença entre autoridade e poder. O poder é imposto, a autoridade é conquistada, né? E como é que você conquista? Através do seu exemplo, através do seu comportamento. Eu acredito que um pouco de sensibilidade, muita empatia e, sobretudo, carisma, seriedade e conhecimento. É muito difícil a gente conseguir, e foram poucos, acho, os treinadores da história. Talvez um Bernardinho é alguém que se aproxime desse modelo. Muito poucos, na minha visão, que conseguiram ter todos esses ingredientes na medida das demandas dos seus comandados. Agora uma pergunta para os nossos ouvintes. Baseado nas últimas polêmicas do futebol, o que é que vocês acham do VAR? Ah, meu Deus do céu. Aqui no Brasil a gente teve demoras imensas
tensas nos campeonatos estaduais, provocando a impaciência das torcidas, de todo mundo envolvido. Eu acho que eles estão dormindo, viu, Daniel? Mas porém, né? Eles estão consertando erros da arbitragem e decidindo os jogos de uma forma mais justa. Mas demoram tanto tempo para isso? Eternamente, vários minutos. E aí que tá, né? Essa semana a gente teve um anticlímax incrível no jogo do Manchester City e do Tottenham, que deu dó do Guardiola, deu dó da torcida do City, mas por outro lado, quando eu olho a torcida do Tottenham, me dá uma risada. Olha, eu vou colocar aqui a reação da torcida do City antes dela saber que o gol tinha sido anulado. E agora, depois, quando ela sabe que o gol foi anulado. Você não vai pro céu, hein? E aí a gente tem a reação do Guardiola, que ele comemora. O Guardiola não é um cara tão explosivo, como você mesmo descreveu. Ele é um cara mais frio, mais calculista ali, muito tático, enfim. Mas ele deu uma explosão, porque ele tá sob pressão lá no Manchester City, enfim. E ele deu uma explosão tão grande, ele saiu correndo, a la Tite, né? Quando corria lá, correndo, pulando, comemorando. É que o Tite depois tem que ir pro departamento médico, né? Mas tudo bem, porque né? é muita emoção, e o Guardiola não tem essa característica, mas ele teve ali no jogo. E aí só quando ele olhou, acho que pro telão, e ele viu que o gol tinha sido anulado, ele cai de joelhos com a mão na cabeça. Então eu queria saber dos colegas, dos ouvintes, o que é que vocês acharam disso. Entra lá no jogadaensaiada.blog.br, clica no episódio, comenta ali no próprio episódio, ou clica em contato, envia no formulário de contato, ou se vocês estão no YouTube, deixe de comentário no YouTube, mas entre em contato com a gente para a gente entender o que é que vocês estão achando do VAR. E com isso, João, a gente encerra o nosso segundo episódio. Valeu! Muito obrigado, pessoal, e semana que vem estamos de volta. Sempre conectados, jogada ensaiada. Abraço, pessoal, valeu! Abraço!